Oi, gente, tudo bem com vocês? Me perdoem, eu sei que eu dei uma sumida daqui, mas assim, muita coisa acontecendo, né? E aí veio o final de ano, mas enfim, estou voltando devagarzinho, ainda não assiduamente, mas estou voltando. E aí hoje eu vim trazer um tema assim bem, eu acho importante debatermos assim, né? Quero falar com vocês sobre as minhas experiências literárias no ano de 2025, porque esse ano de 2025 eu adquiri novos hábitos de leitura e eu acho que muitas pessoas também adquiriram. Eu acho que ao longo dos tempos, quanto mais a gente lê, mais hábitos de leitura a gente costuma, ou você adquire ou você acaba deixando de lado, abandonando, né? Ah, isso aqui não funciona mais pra mim. E aí eu quero falar com vocês sobre isso, sobre as nossas experiências literárias. Eu vou guardar o tablet aqui um pouquinho, porque ele tem uma pequena colinha. Que a cabeça da Rafaela já não é tão boa. A memória. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, hábitos que eu adquiri em 2025. O primeiro hábito que eu adquiri em 2025, uma coisa que eu adquiri em 2025 e que eu gostei muito, foi caderno de leitura. Esse não é o meu primeiro caderno do ano. Eu não comecei o ano com esse caderno de leituras. Eu tinha feito em um caderninho muito bonitinho que eu ganhei da Dark Side em uns pedidos de livros que eu fiz, e aí ele veio de brinde. Mas ele ficou pequeno. Ele ficou pequeno e assim, foi a primeira vez que eu fiz um caderno literário, então acabou manchando e uma série de coisas que não deu certo. E aí eu comprei esse aqui, que eu achei lindíssimo. Eu comprei ele na Shopee. E ele vem assim, ó. Ele não é pautado. Ele vem a folha. Ele é tamanho A5, se eu não me engano. E aí eu fiz igualmente era o caderno antigo, né? Uma capa, leituras da Rafa. E aí coloquei, né, a estante de não lidos que eu tenho que atualizar. As novas aquisições que eu também preciso atualizar, porque chegou livro novo que eu não coloquei aqui ainda. Chegaram muitos, aliás. E aí, ó, dias de leitura que eu venho marcando bonitinho. E uma série de coisinhas, né? Aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Aí coloquei os livros que eu li no mês, por exemplo. Esse aqui é maio, ó. Os livros que eu li em maio. E aí, assim vai até chegar aqui ao mês de dezembro, que eu ainda não concluí. E aí, inclusive, agora tem muitas folhas disponíveis. Acredito eu que o meu caderno de 2026 vai ser aqui mesmo, só vou dividir. Aí, inclusive, aceito ideias, se você tem ideias aí, porque eu não sou uma pessoa tão criativa. Então, esse foi um dos hábitos de leitura que eu adquiri em 2025. Outro hábito que eu adquiri em 2025, que eu acho que muita gente faz isso há muito tempo, mas que eu fiz, eu comecei a fazer esse ano e gostei muito, são os post-its. Eu sempre marquei meus livros com marca-texto, caneta, lápis, nunca me importei muito com isso. Mas post-it, era uma coisa que eu não colocava. Eu não colocava nas minhas marcações. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho tanto costume em releituras, né? Em reler livros. Porém, todavia, no entanto, eu tenho livros que me marcam e às vezes eu queria voltar em certas páginas, em certos lugares, só pra ver uma determinada frase, um determinado parágrafo. E aí eu tinha que estar rolando todo o livro pra ver onde que eu tinha marcado e tal. E aí com o post-it ele me trouxe essa facilidade, porque aí eu vou nas páginas onde tem o post-it e fica bem mais fácil encontrar o que eu preciso. Então esse também foi um hábito que eu adquiri, porque o marca-texto, a caneta, o lápis, eu já utilizava. E 2025 também aconteceu uma coisa comigo que revolucionou a minha vida de leitora. Eu, assim como muitas pessoas, não tinha o hábito de abandonar livros. Eu nunca tinha abandonado um livro. E aconteceu comigo esse ano. Vamos lá. Primeiro, eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar aqui o livro que eu abandonei esse ano. Ele não foi o primeiro. Quer dizer, ele não foi o único, mas ele foi o primeiro.
E assim, achei a escrita arrastada. Não é o meu tipo de leitura, porque ele é meio que um terror, meio que um negócio muito doido. E eu não, sabe, não é o meu tipo de leitura, não faz o meu tipo de leitura. Eu detestei, eu realmente. E eu me esforcei muito, porque como eu falei pra vocês, foi o primeiro livro que eu abandonei. Então, assim, na minha cabeça, não. Se eu começo um livro, eu preciso terminá-lo. Só que não é assim que acontece. Porque se você se força, aí você acaba caindo no que a gente chama de ressaca literária. Você perde o interesse pra ler outra coisa. Ou até mesmo, talvez, um livro tão bom, um livro que você ache bom daquele gênero. Por exemplo, eu li outros livros de terror esse ano que, né, apesar de ser um gênero que eu não goste, me prenderam e eu gostei, eu acabei gostando da leitura. Então, assim, isso, você se obrigar a ler algo do qual você não está gostando, faz talvez com que você não queira ter, não busque outras experiências com outros livros do mesmo gênero, por achar que todos vão te dar te trazer essa frustração, essa sensação de que você está sendo obrigado a ler algo. Então, assim, dito isso, foi libertador abandonar o livro. Cara, eu li cerca de 80% do livro. O livro era bem pequenininho, se eu não me engano, ele não tinha 250 páginas. Eu não tenho mais ele aqui pra mostrar pra vocês. Mas, enfim, E assim, cara, foi uma sensação libertadora, porque o livro não tava fluindo, eu não tava gostando, eu tava, meu Deus, eu vou ficar assim, eu vou ficar louca, eu não vou conseguir ler mais nada depois desse livro. E aí eu parei e pensei, mas calma, Rafaela, se a leitura não tá fluindo, se o livro não tá bom pra você, você não recebe nada por estar lendo esse livro, você não perde nada por estar lendo um livro ou por deixar de lê-lo. Por que você está se obrigando a ler um livro que pra você é ruim, sendo que você tem vários outros que você pode achar uma leitura interessante, tá lendo? Então, o tempo que você tá lendo um livro que você não tá gostando, por que você não tá investindo em uma leitura que você vai gostar, que você vai curtir? Então, foi a primeira vez que esse pensamento me ocorreu assim fortemente. E aí beleza, então eu abandonei o livro. E isso pra mim, gente, acreditem, foi libertador pra mim, e isso foi uma experiência sensacional. Porque com isso vieram, obviamente, porque a gente não acerta sempre nas leituras, mais 2 ou 3 livros que eu não consegui terminar a leitura, porque não estavam fluindo. Um deles, que eu lembro bem, que eu posso citar pra vocês, foi O Massacre da Família Hope. Se eu não me engano, eu cheguei ali em cerca de 45%, 50% do livro, mas não fluiu, não consegui ler. E, tipo, tem várias pessoas que amam, são apaixonadas pelo livro, que leram e gostaram muito. E tudo bem, é o que eu estou falando, né? São as minhas experiências literárias. Pra mim não funcionou, eu não gostei da história, não gostei da personagem. E trazendo essa questão de personagem, também aconteceu comigo esse ano, tipo, Colin Hoover. E aconteceu recentemente, porque foram as minhas últimas leituras. Eu gosto muito de todos os livros da Colin Hoover. Não à toa, eu tenho todos eles, lidos inclusive. E aí, faltavam 3 livros pra eu ler dela, né? Que era a série Talvez. Que eu tenho aqui. Vou mostrar pra vocês. Talvez um dia. Talvez agora. E talvez não. Que é essa capa de revista da Avon, né? Mas enfim. Eu gosto muito dos livros da Colin. Eu gosto da escrita da Colin. Eu acho que os livros da Colin... Acho não, tenho certeza. Os livros da Colin me ajudam a não cair numa ressaca literária. Eu acho a escrita dela muito fluida. Eu consigo ler os livros dela ali em menos de 24 horas, se eu tiver com tempo. Então, assim, pra mim são livros bons que, sabe, às vezes eu leio uma coisa muito pesada, ou uma coisa que, sabe, foi muito boa, que tô sentindo que a ressaca tá vindo. Eu leio um livro da Colin, porque ele me tira essa sensação e me dá vontade de voltar a ler. É o que a escrita dela faz comigo, é como funciona. Eu não diria que ela é minha autora de conforto, mas talvez, hein? Parando pra pensar aqui no momento, talvez. Apesar de que agora eu não tenho mais nada pra ler dela. E como eu comecei, acho que no início do vídeo falando, eu não sou uma pessoa de releituras. Eu prefiro ler coisas novas. Mas
Vamos ver. E aí agora, acho que pra mim falta só Uma Mulher em Queda, que tá aí em pré-venda na Amazon. Inclusive, se você quiser me presentear, eu aceito. Mas enfim, falando disso, eu gosto muito dos livros dela, mas o que aconteceu com essa série? Eu não gostei, eu detestei, por conta de não ter gostado dos personagens principais. Principalmente da garota, né? Que até esqueci o nome dela agora. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu... Ah, sim, lembrei. A Sydney. E assim, eu achei a história muito arrastada, muito forçada. Não gostei da química do casal. Envolve traições. Fala sobre amizade também, mas assim, sabe? Eu achei muita hipocrisia da parte dela. E dele também. Mas principalmente dela. Dando um spoiler pra vocês, assim, se vocês não querem spoiler, então tampa os ouvidos aí por uns 2 minutinhos. Mas ela, por exemplo, eles se conheceram porque ela tinha acabado de terminar um namoro, que ele contou pra ela que o namorado e a melhor amiga estavam se pegando no apartamento. O apartamento dele ficava de frente pro dela e ele tinha como ver, né, eles se pegando. E assim, eles se pegavam desde muito antes. Foi a melhor amiga que apresentou pra ela o namorado. E aí acontece que ela descobre a traição e tudo, e fica muito chateada e vai embora, porque ela divide apartamento com a melhor amiga e tal, e vai embora. E ela tá lá no meio da chuva, ele manda a amiga dele que divide apartamento com ele buscar ela e tirar da chuva e levar pro apartamento deles e tal. E aí ele tem uma namorada. E o que ela faz? Ela dá um beijo nele. Ele dá um beijo nela, mas enfim, ela deixa que isso aconteça, sabendo que ela acabou de passar por isso, ela tá sofrendo por causa disso. Então pra mim foi muita hipocrisia, eu não gostei dessa parte. E por conta disso, eu não consegui gostar da série. Talvez não, pra mim foi um pouquinho melhor dos três. Apesar de ter um hot muito ruim, que é outro ponto que talvez eu fale aqui sobre as minhas experiências literárias. Deu pra entender o ponto de vista de um casal amigo deles, né? Então assim... por conta disso, foi um pouquinho melhor. Deixa eu pôr aqui no carrinho, fica mais fácil. E aí, falando também em experiências literárias, deixa eu pegar minha colinha aqui um pouco. Tá. Descobrir livros que eu jamais leria por vontade própria. Sim, isso tem muito a ver com clube do livro, leituras coletivas, maratonas literárias. Em 2025, eu descobri o aplicativo, eu não lembro se foi no final de 2024, mas eu fiz um uso muito assíduo dele somente agora em 2025. Que é o aplicativo do Maratona, né? Que é para leitores, para fazer maratonas, leituras coletivas. E, cara, as experiências que eu tive com isso foram muito boas, porque, como eu falei, de conhecer livros que eu não leria por vontade própria. Numa dessas leituras coletivas, eu entrei em um grupo que eles iriam ler A Canção de Aquiles, que é um livro que eu me apaixonei. Amei A Canção de Aquiles. Ele é uma releitura de Ilíada, né? Que inclusive eu tenho Ilíada, que eu comprei na Bienal do ano passado, mas ainda não li. E aí eu acabei lendo com eles A Canção de Aquiles e amei. E assim, é um livro que eu, por vontade própria, já tinha visto nas livrarias, o livro físico e tal, mas eu nunca tinha tido vontade de ler. Inclusive eu fiquei meio assim, será que eu vou gostar de ler? Mas assim, eu simplesmente não só gostei como eu amei. Então, as experiências de ler livros que eu nunca leria por vontade própria, por exemplo, as redes sociais, né, YouTube, TikTok, Instagram, em geral, tem aquela bolha do pessoal da leitura, né? Tem várias bolhas, porque há vários grupos, né? Mas esse não é o mérito da questão. Mas aí eu comecei, o que traz a outra experiência, complementando essa, eu comecei a fazer lives de leitura, né, em um outro aplicativo, em outra rede. E aí ela me trouxe, fazer a live me trouxe amigos, né, eu conheci pessoas que viraram amigas, e assim, que trazem indicações de livros que, perguntam, Rafaela, você já leu esse? Não, eu não li, mas
acho interessante. Às vezes o título, né, me leva a abrir o site da Amazon, pesquisar a sinopse, ler sobre o livro, procurar saber sobre o livro. Às vezes acabo comprando e lendo o livro. O que aconteceu comigo foi um exemplo disso. Cadê onde ele tá? Um livro que eu amei, que eu li recentemente, que eu estou também completamente apaixonada, A Cabeça do Santo. Foi um livro que eu não tinha interesse nenhum em ler, eu já tinha ouvido falar. Mas de tantas pessoas perguntarem na live, nossa, você já leu? Não, não li. Eu fui pesquisar a sinopse, eu fui ler alguma coisinha e eu peguei vi alguns edits, né? E aí, eu quero muito ler esse livro. Inclusive, eu ganhei ele de presente de um dos meus seguidores, que virou meu amigo, né? JP, eu sei que você tá vendo esse vídeo, então, amigo, mais uma vez, muito obrigada. Eu sou apaixonada e agora eu indico e, sabe, eu digo que esse é um livro que provavelmente deveria ser leitura obrigatória para todo mundo, sem exceções. Né? A Cabeça do Santo é um livro que, com certeza, aquela lista de leitura dos professores de literatura na escola, pessoal do ensino fundamental, ensino médio, com certeza deveria colocar lá A Cabeça do Santo. E aí... isso faz, né, complementa lá, dizendo lá a parte de livros que eu não leria por vontade própria. E a experiência de fazer lives, gente, isso me possibilitou, me abriu um mundo de possibilidades. Uma que eu não tinha com quem conversar sobre os meus livros. A minha irmã, a pessoa mais próxima de mim que é leitora é minha irmã. Mas, embora eu goste de todos os livros que ela me indica, a gente lê gêneros diferentes, né? Ela mais assim, romantasia, um dark, um hot. Eu leio de tudo, eu sou uma pessoa muito eclética, eu leio de tudo, claro, óbvio, evidente. Mas assim, as nossas leituras diferem, sabe? E a gente não tem aquele tempo de estar por conta do trabalho dela, por conta do meu. Embora a gente estivesse todo dia perto, mas por também ser leituras diferentes, a gente não tinha aquele tempo, aquela experiência de livro fulano, livro tal. E ela já leu bem mais livros do que eu, porque ela é leitora há bem mais tempo do que eu. Mas enfim, eu não tinha com quem conversar, né? E aí fazer lives me trouxe essa possibilidade, porque me aproximou de pessoas que leem, e me aproximou de pessoas que leem, que têm o meu estilo de leitura, sabe? Que leem as mesmas coisas que eu, que já leram os mesmos livros, que a gente pode se juntar e fazer uma leitura coletiva, né? Algo que a gente queira ler, que seja do nosso agrado. Então, essa foi uma experiência também sensacional. Acho que uma das melhores experiências que eu tive, com certeza, nesse ano de 2025. E aí... uma outra experiência que eu tive em 2025. Em 2025 eu usei a frase: desbloqueei um superpoder, ler mais de um livro ao mesmo tempo. Mas, gente, isso tem sido um castigo pra mim ultimamente. Eu não conseguia ler mais de um livro ao mesmo tempo. Eu confundia as histórias, não fluía, não conseguia sair de um livro, não conseguia voltar, sabe? E aí eu desbloqueei esse superpoder agora esse ano, né, de 2025. Só que pra mim, gente, não tá legal. Não gosto mais, não quero mais. Por favor, se alguém souber como que a gente retira esse superpoder, eu não quero mais, posso dar pra quem quiser. Porque tem me atrapalhado muito. Eu acho que eu lia muito mais quando eu focava em um livro só, e aí um livro fluía, e aí eu ia pra outro, do que agora que eu fico lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Não consigo mais começar uma leitura, eu fico, nossa, eu posso começar outro também, né? E aí não consigo mais. Aí eu fico mais tempo em um e perco o fio da meada do outro. Então, assim, não confundo mais as histórias como eu confundia antes. Então, isso me possibilitou a ler mais de um livro ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, né, continuo não conseguindo fluir tanto, assim. Por exemplo, se eu gosto mais de um livro do que de outro, eu acabo, né, deixando o outro de lado, focando em um e depois voltando pra ele. E aí eu preferia quando eu lia um livro só, que eu, né, focava naquele livro, terminava a leitura e ia pra outro, e tudo bem, muito bom. E estou muito feliz que esses dias isso está acontecendo. Eu estou conseguindo focar em um livro só. Então, se Deus quiser, até a virada do ano, esse superpoder vai embora também. E aí,
falando em experiências de leitura também, uma coisa que... Uma das minhas experiências de leitura, assim, mais marcantes também é que é o de desenvolver o senso crítico das minhas leituras. Eu não sou uma... Peraí, eu não sou uma leitora crítica, tá, gente? Meu senso crítico também é muito pouco. Mas é uma coisa que foi de zero, ali vamos dizer uns 3, 4, porque eu tinha zero senso crítico. Eu consegui, como eu falei pra vocês, eu sou uma leitora eclética, eu leio de tudo. E, inclusive, aí eu, sabe, mas há leituras que a gente tem que ponderar, saber dizer assim, isso aqui não é pra mim, isso aqui não funciona pra mim. Isso aqui, talvez se eu tivesse lido na minha adolescência, teria funcionado, mas não ler, eu vou ler o fator de eu quero ler, porque eu tenho interesse em ler, e não porque todo mundo leu em algum momento da vida e eu perdi esse fio da meada, então eu quero ler agora. Eu acho que isso se encaixa muito no senso crítico também, né? De você pensar assim, cara, não vou ler porque todo mundo leu. Eu vou ler no momento que eu queira ler, porque eu estou com vontade de ler. Então isso pra mim foi sensacional, me libertar disso também, sabe? Hoje eu leio um livro, não porque ele tá no hype, ou porque todo mundo leu, ou porque todo mundo sabe. Eu leio o livro porque eu senti vontade de ler, eu comprei e li. E é isso. O que acontece, por exemplo, eu tenho vários livros da Bienal, do ano passado, Bienal de São Paulo, que eu comprei e ainda não li. Porque ainda não, na Bienal o preço eu tava mais acessível e tal, o livro já tava lá, eu tava lá também, e eu comprei, mas ainda não chegou o momento de leitura deles. O que acontece, por exemplo, com Império do Vampiro. Império do Vampiro é um livro que eu quero muito, muito, muito ler. Eu queria muito ter lido ele ainda esse ano, mas não deu certo. Só que eu comprei Império do Vampiro há algum tempo, mas eu não comprei Império do Vampiro no tempo que eu queria lê-lo. Eu comprei Império do Vampiro num tempo em que ele tava no hype, digamos assim. Todo mundo tava lendo, todo mundo tava comentando. Digo, eu vou ler também, né? Eu quero saber sobre o que é. Eu quero estar no meio. E daí fui gerando esse senso em mim, sabe? De, cara, não adianta eu comprar um livro ou ter um livro só porque todo mundo leu, que vai acontecer o que a gente já falou mais cedo, né? Vai ser um livro, vai acabar podendo ser um livro chato, que não vai me ajudar em nada, que talvez eu abandone. Então, deixar pra ler no momento em que eu quero mesmo ler, pra mim foi um desenvolvimento de senso, e isso foi muito bom. E aí, também nesse tópico de senso crítico, vamos falar um pouquinho sobre um assunto polêmico. Os HOTS, por exemplo. Existem HOTS nos livros, né? E hoje, infelizmente, eu digo infelizmente, ele está em todos os livros que você pega, inclusive livros cristãos, que eu ainda tô tentando entender por que tá tendo assim, mas assim, e ao mesmo tempo entendendo. Porque o que acontece? Eles fazem o que vendem. E o que está vendendo no momento? HOT. Então, né, todos os autores estão colocando porque eles querem vender. É um dos fatores, né, pelos quais eles fazem os livros. Então, assim, mas cara, vamos combinar que tem muito HOT ruim, muito HOT desnecessário. Por exemplo, eu li Quarta Asa esse ano. Não é nada, pra mim não foi nada épico, nada extraordinariamente extraordinário. É uma fantasia, um universo, né? Teve ali uma construção de universo. Adorei ver um amadurecimento de personagens em Tempestade de Ônix. Gostei muito de Tempestade de Ônix, inclusive. Mas assim, vamos combinar que o HOT desse livro é ruim? Concordem comigo, por favor? Gente, e assim, né? Existem HOTs totalmente desnecessários. E era uma coisa que eu consumia, né? Não que eu consumia, é uma coisa que eu consumo. Mas agora, com um senso crítico um pouquinho mais aguçado, eu consigo simplesmente, sabe, detectar que isso aqui não vai me fazer falta. Talvez posso passar direto, posso ler direto e tal. Então, sabe, existem HOTs ali que são necessários realmente, que você vê ali uma coisa
que é o teor do livro, por exemplo, quando é o teor do livro realmente, né? Quando o foco é aquilo ali, quando você vê, de certa forma, um desenvolvimento para o casal, né? E aí a gente também entra em outro tópico dentro desse mesmo tema, falando sobre o senso crítico, quando a respeito de desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de história, né? Essas coisas assim. Eu lia os livros, apenas lia, né? Porque eu gosto de ler e eu não me atentava a dizer assim, a refletir sobre a história quando eu concluía os livros. Isso que não acontecia. Hoje em dia eu leio e aí quando eu acabo as leituras eu levo um tempo para refletir a respeito daquilo que eu li, né? Se eu gostei do desenvolvimento de mundo, se eu gostei do desenvolvimento dos personagens, porque uma coisa que eu sinto muita falta nos personagens hoje é a questão de maturidade. A gente vê muito uma coisa que me irrita, adolescente tendo que agir como adultos e adultos extremamente adultos sendo extremamente adultos, eu digo em idades, tá? Extremamente adultos agindo como adolescentes de 15, 16 anos. Eu acho que isso a gente já tem aí, né, casos de, como que a gente pode se dizer assim, não sei como colocar em palavras pra vocês o que eu tô pensando no momento, mas assim, eu sinto muita falta, sabe, de maturidade nos personagens e de cada um agir conforme a sua idade. Aí você pode dizer assim, Rafaela, mas é por causa da história. Mas é o que eu venho dizendo pra vocês. Por que que em todas as histórias? Por que que não é uma ali, outra aqui e tal? Mas todas as histórias, né? Sempre alguma coisa, uma criança tem que virar um adulto muito cedo e um adulto não consegue amadurecer, né? E aí ficam essas coisas. Mas assim, foi uma experiência que eu adquiri e gostei de adquirir esse senso crítico a esse respeito, porque além de me fazer refletir sobre a história, me faz guardar a história por mais tempo. Porque como eu já falei, eu não sei se eu já falei aqui nessa rede pra vocês, mas eu sou uma pessoa que eu leio e eu esqueço muito fácil. Mas porque a minha memória não... Eu esqueço, gente, o que eu tomei café da manhã hoje. Juro pra vocês, eu não lembro o que eu comi hoje. Mas assim, eu esqueço muito fácil as histórias. E às vezes alguém pergunta assim, eu li, mas eu não consigo. Eu fico, gente, eu não consigo lembrar sobre o que é o livro. Mas eu vou ler, a pessoa vai falando e tal, e eu vou conseguindo, né, puxar algumas coisas e consigo lembrar do que eu li. E desenvolver esse senso crítico, pra mim, assim, esse ano foi muito bom, porque me ajuda a guardar, né? Por mais que não seja, eu vou lembrar pro resto da minha vida. Mas, assim, me ajuda a guardar por mais tempo, o que é bem legal, porque é ruim, cara. Eu digo pra vocês que, como uma pessoa que passa por isso todos os dias, em todas as leituras, é muito ruim você ler uma coisa e, cara, 2, 3 meses depois, alguém te pergunta sobre alguma coisa, você sabe que leu e você amou o livro, mas você não consegue lembrar, sabe, sobre o que o livro fala, o que te marcou tanto nesse livro e coisas assim. E aí, exceto livros que realmente me marcaram muito, 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 como 2 livros que me marcaram muito esse ano, que eu sei que eu não vou esquecer tão cedo, Uma Vida Pequena e A Cabeça do Santo. São 2 livros que me marcaram profundamente, que viraram uma chave na minha cabeça e que eu, por conta disso, não vou esquecê-los tão cedo. Mas outros livros que eu gostei muito, um exemplo prático que eu posso dar pra vocês agora é Caçador Sem Coração. Eu sou apaixonada, eu divulguei Caçador Sem Coração pra todo mundo, fiz uma galera ler Caçador Sem Coração. Eu lembro um contexto, mas, cara, se eu pegar o livro pra reler agora, eu vou ficar, gente, eu não lembrava que isso aconteceu, eu não lembrava dessa parte. Tem uma amiga minha que recentemente estava lendo, e aí ela não gostou do livro, né? E aí eu fui reler algumas partes onde ela tava e tal, pra ver o que tava acontecendo, onde ela tava. E eu, gente, eu nem lembrava que isso acontecia. E isso me fez até ver, assim, de uma forma diferente. Não que eu não
não gosto mais do livro, eu continuo gostando do livro. Só quis trazer aqui pra vocês um exemplo, tá? E aí ficam, sabe, essas coisas. Mas no geral, as minhas experiências literárias esse ano, eu acho que elas foram muito positivas, né? Esse ano eu consegui aumentar, tipo, criar uma pequena comunidade por conta desse começo, né? Por conta de estar fazendo essas lives de leitura, eu consegui criar uma pequenina comunidade ali, que, né? De leitura e tal, e que a gente pode ler junto, que a gente pode fazer leitura coletiva. Estamos planejando aí, né, um projeto para ler autores nacionais em 2026, que vai ser muito legal. Inclusive, deixa eu aproveitar esse vídeo, né, para falar um pouquinho para vocês. Nós estamos com um projeto chamado 27 Estados, 27 Autores. Nós leremos 27 autores nacionais, um para cada estado do nosso país. E assim, tá muito legal a galera indicando os autores, né, dos seus estados ou de outros estados também. E assim, cara, tô com muitas expectativas nesse projeto. Nós teremos lives, né, com os autores ou com boa parte deles. A ideia é que sejam com todos. Mas assim, gente, o projeto tá muito bom. Tem uma galera envolvida e assim, tô muito, muito feliz e realizada já, né? O projeto ainda nem começou. A gente vai começar no mês que vem. Mas assim, se você quer participar, deixa aí nos teus comentários. A gente vai conversar. A gente vai te colocar lá no nosso grupo do WhatsApp pra você conhecer a galera e já ir adquirindo os e-books, os livros físicos dos autores que a gente já tem confirmados. E assim, gente, vai ser muito, 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 muito legal. Tá. Fechando aspas desse comunicado do projeto. Então, assim, as minhas experiências literárias desse ano, eu queria compartilhar isso com vocês, queria falar sobre isso com vocês. E então, assim, foram, em geral, na sua grande maioria, positivas. Me trouxeram boas coisas, boas experiências, pessoas muito legais que compartilham as mesmas ideias, querem fazer as mesmas leituras. Gente, deixa eu beber um pouco de água, porque tá um calor insuportável. E aí, 2025 pra mim, em questão de leitura, foi muito, muito bom, né? Eu tava há muitos anos sem ler, e aí eu retornei à leitura em 2022 bem, bem, bem devagarzinho. Mas aí esse ano, assim, sabe? Como o ano começou assim, eu tava numa seca pra ler. Eu queria ler desesperadamente, sair lendo tudo. E preenchi uma estante, uma prateleira. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem outra prateleira lá em cima. Então, assim, tenho livros pela sala, tenho livros no quarto. Então, assim, foi maravilhoso 2025. Não que eu tenha lido todos esses livros, né, mas me trouxe experiências maravilhosas. E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Eu achei interessante trazer isso pra vocês. E me conta aqui nos comentários uma experiência que você teve, seja ela boa, seja ela ruim, em 2025, um hábito que você adquiriu na leitura ou que você abandonou, algo que você espera conseguir em 2026. E se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, seus familiares. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.